observa, bom, trabalho na área do GeoGebra com objeto de aprendizagem. Então, tem várias situações que nós podemos apresentar no GeoGebra. A primeira é como a interação, uma aula exatamente com os alunos, direto. Você dá a função, traço gráfico da função, ver se a função é crescente. Também a parte, você pode trabalhar com a trigonometria, você pode trabalhar com logaritmo, com exponenciais, em geral, você pode trabalhar com o programa do ensino médio. E também você pode estender para o nível superior, você pode trabalhar com as integrais, derivadas, além das funções, crescimento e decrescimento. E o mais interessante no GeoGebra seria os objetos de aprendizagem que você pode construir para a aula. Você pode construir, por exemplo, situações, problemas, onde você repassa para o aluno e a solução você já constrói a solução e tem os elementos dentro do GeoGebra que ele esconde essas soluções. E à medida que você começa a interagir com o aluno, aí você começa a apresentar a ideia do aluno para solucionar aquele problema. E fica uma interação, o aluno começa a construir, na realidade o aluno vai dar uma solução e você já tem praticamente a sua pronta dentro do objeto de aprendizagem. E essa interação fica riquíssima quando você trabalha no laboratório, fazendo essa interação na resolução de problemas. Nós acabamos de assistir uma entrevista com o professor Paulo, professor da Universidade Federal do Ceará, certo? Em que ele fala a importância do GeoGebra, né? Que é um software educativo, especificamente para a área da matemática, né? É muito interessante que ele pode ser usado no ensino fundamental, no ensino médio e até mesmo ser estendido para o ensino superior, certo? E qual a importância de a gente estar fazendo esse vídeo? No caso, o GeoGebra ele é um ótimo objeto de aprendizagem para o professor utilizar dentro da sala de aula, né? Você tornar a sua aula mais dinâmica, uma aula mais interessante para os alunos. E a gente sabe que a matemática ela é o bicho-papão de todo mundo, né? Que se todo mundo tem dificuldade de aprender, principalmente na geometria, né? Que não é todo mundo que tem aquela visão, uma visão tridimensional, uma visão de como funciona a matemática mesmo na prática, né? Então o GeoGebra ele facilita você enxergar certas coisas que não é possível o professor mesmo, por mais que ele tenha uma capacidade muito grande de passar o conhecimento para o aluno, às vezes o aluno ele não pega a matéria, você só usando o quadro e o pincel. Então é para isso que serve o software educativo, que no caso é o GeoGebra, né, para facilitar o entendimento do aluno. Então problemas como na geometria, como no caso que a gente vai ver, do teorema do ângulo externo, às vezes você mostra lá, escreve o desenho, mas não fica claro para o aluno. E você mostrando no GeoGebra, não. Ele entende muito mais rápido e muito melhor do que se você fosse usar só o pincel e o quadro mesmo, né? Então, vamos ver aqui como é que funciona aqui o GeoGebra, certo? Aqui no caso o teorema do ângulo externo, a gente tem um triângulo aqui, né? No caso, aqui já é uma aula que a gente já preparou, o professor já pode preparar essa aula, né? Antes de, você já cria todo o processo da aula, né? E na aula você vai só ter o trabalho de apresentar, né? Como toda aula, até mesmo uma aula, no caso sendo apresentado data show, tem que ter um preparatório, né? Você tem que preparar a aula direitinho, né? Então a gente sabe que, vamos ver aqui o teorema do ângulo externo, certo? Se eu pegar esse ângulo aqui, o ângulo externo é esse ângulo C aqui, que é o ângulo que está rosado, a gente sabe que de acordo com o teorema do ângulo externo, né, o ângulo externo é a soma dos ângulos que não são adjacentes a ele, né? Que no caso aqui, o ângulo externo ao C vai ser a soma desse ângulo A com esse ângulo B. Mas aí você faz aquela demonstração, faz aquelas contas e o aluno não entende. Mas aí você usando o GeoGebra, olha como fica bem mais fácil, ó. Ele vai aqui arrastar esse ângulo A, ó, e arrastar o ângulo B, e você vê, ó, que o ângulo externo é a soma do ângulo B com o ângulo A. O ângulo externo AC é a soma do ângulo B, ó, o azul, com o ângulo, aliás, do ângulo A com o ângulo B, que é o verde, ó, o azul e o verde. Certo? Juntos eles estão formando o ângulo externo do C.
Então isso para o aluno ele enxerga perfeito. Como a aula é interessante, ele nunca vai se esquecer, certo? Também para a função é ótimo, porque a função, você coloca aqui a lei de formação da função, ele já esboça o gráfico. E você pode até verificar o comportamento dessa função, né? Quanto ao A, o B e o C, você vai mexendo aqui, ó, e o gráfico vai mexendo também, você pode ver o comportamento desse gráfico, certo? Então é muito interessante o programa, certo? Então, é isso que a gente quis apresentar, né? Qual a importância do GeoGebra e como ele pode ajudar na vida do professor.